Antes de começarmos, eu só quero dizer que eu tive que mudar o estilo de desenho desse vídeo aqui. Jesus Cristo! Antes de começarmos, eu só quero dizer que eu tive que mudar o estilo de vídeo desse desenho aqui. Antes de começarmos, eu só quero dizer que eu tive que mudar o estilo de desenho desse vídeo aqui. Motivo sendo porque eu estive recebendo uns comentários dizendo que meu estilo de desenho de trabalhos anteriores eram demoníacos, satânicos, coisas do capeta, invocações de Exu e qualquer outra forma de dizer que era coisa ruim possível. Não é mesmo, Samuel? Seu filho da puta. Então, o que foi a Revolução de 1930? Bom, primeiramente ela foi uma revolução, e ela ocorreu em 1930. Isso aí, gente, acabou, valeu, boa sorte na prova. A Revolução de 1930 foi um movimento armado, liderado pelos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Por quê? Porque eles estavam insatisfeitos com o resultado das eleições presidenciais, e isso acabou resultando num golpe de estado. Mas como tudo isso começou? Eu sei lá, pergunta pra alguém que esteja ensinando. Mas você tá ensinando agora. Eu quê? Bom, para termos o melhor contexto, saibamos do seguinte. Em 1929, São Paulo acabou com a política do café com leite, uma aliança mineira, e colocaram Júlio Prestes como candidato à presidência da república. Sabe, agora que eu tô vendo, mas ele parece bastante com o professor Girafales, sabe? E para ser do contra, o presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, apoiou a candidatura adversária do gaúcho Getúlio Vargas. Bate! Aconteceu que o nosso querido acabou ganhando as eleições, mas na hora de tomar posse, ele não pôde, porque o golpe foi desencadeado e o nosso querido Xícara de Café foi exilado. Nosso querido Bate assumiu a chefia do chamado Governo Provisório em 3 de novembro de 1930, exatamente um mês depois do começo do golpe, e isso marcou o fim da República Velha e o início das primeiras formas de legislação social e estímulo para o desenvolvimento industrial. E é isso aí, minha gente. Falou! Não, mas sinceramente eu poderia ter acabado por aqui, porque resumindo bem resumidamente, foi isso que aconteceu. Então vamos colocar mais molho nessa gororoba que é a história do Brasil e ver alguns detalhes. Primeiramente, em 1929, a Bolsa de Nova York foi quebrada e se iniciou uma crise econômica de escala mundial, esmagando todas as economias com alguma participação nos mercados internacionais. No caso do Brasil, suas exportações de café. Segundamente, a política do café com leite dizia que os presidentes dos estados de São Paulo e Minas Gerais se alternavam na presidência da República. O presidente da época, nosso grande... Ai, carai. O presidente da época, nosso grande Washington Luiz, deveria indicar para seu sucessor o presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, ou o vice-presidente da República, que era o mineiro Fernando de Meio Viana, ou outro presidente local. Mas, nosso querido Luiz queria ser diferentão, e indicou o professor Girafales, Júlio Prestes, para assumir o cargo. Aí a galera ficou puta e o Tony Ramos, Getúlio Vargas, foi indicado para a presidência. Desculpa a confusão, mas todo mundo aqui é tão igual, sabe? De qualquer modo, às 15 horas do dia 1º de novembro de 1930... Olha, você vê como eu sou específico agora? A junta militar passou o poder no Palácio do Cacete, no Palácio do Catete, a Getúlio Vargas, encerrando a chamada República Velha, derrubando todas as oligarquias estaduais, exceto a mineira e a gaúcha. Ele tornou-se chefe do governo provisório com amplos poderes. A Constituição de 1891 foi revogada e Getúlio passou a governar por decretos. Getúlio nomeou... Oh meu Deus, que palavra é essa? Getúlio nomeou interventores para todos os governos estaduais, com exceção de Minas Gerais. Esses interventores eram, na maioria, tenentes que participaram da Revolução de 1930. E todo mundo viveu feliz pra sempre. Beleza, gente? Fui, agora é sério, foi embora, tchau. Trolei! Como tudo nessa vida, a coisa deu muita merda. As consequências do golpe apareceram rapidinho. Ainda em novembro é criado o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, afirmando a caráter Nossa senhora, que foi? Ainda em novembro, é criado o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, afirmando a caráter trabalhista do planejamento político de Vargas, que governava por decretos. A nova Constituição só é aprovada em 1934, a chamada Constituição de 1934. Pra você ver como os caras é criativo pra dar nome pras coisas, né? Depois de forte pressão armada e social da Revolução Constitucionalista de 1932. A estrutura do Estado brasileiro modifica-se profundamente depois de 1930, se reajustando a novas necessidades econômicas e sociais, as quais o governo julgava imprescindíveis. 3 anos e meio depois, ele decreta uma nova Constituição, a Constituição de 1937, outro nome criativo, filho de uma puta, que instaurava o Estado Novo, em uma suposta tentativa de travar a radicalização da Revolução por meio de comunistas denunciados pelo Plano Cohen. A partir daí, o regime centralizador, por vezes autoritário do getulismo, ou era Vargas, estimula a expansão das atividades urbanas e desloca o eixo produtivo da agricultura para a indústria, estabelecendo as bases da moderna economia brasileira. Agora acabou mesmo, eu juro. Ué, JC, pega a tampa aí, viado!